Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Descomplica Estética. Aqui você deixa todas as dúvidas claras e não fica com mais nenhuma interrogação sobre o nosso mundo da estética. Eu sou o cosmetólogo Rafael Ferreira e hoje a gente vai falar um pouquinho mais com você sobre peelings. Tá chegando essa época de verão, calor, e daí vem um monte de questionamento. E aí, posso fazer peeling? Não posso fazer peeling? Na pele de quem pode ser feito, de quem não pode ser feito, ou melhor ainda, o que é peeling? Você tem dúvidas? Tá osso de entender alguma coisa? Descomplique está aqui para te ajudar então a desvendar todos os segredos do peeling, entender um pouquinho mais sobre suas indicações, inclusive na época do verão. Peeling. E bela técnica que promete resolver tudo, né? Mas pessoal, será que vocês sabem mesmo o que é um peeling? Como que funciona? E todos esses detalhes? E chegando essa época do ano, começa a surgir os mitos, né? Não pode fazer peeling. Você não tem como controlar. Vai manchar, vai queimar. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos consultórios dermatológicos vocês veem fechados durante o verão porque eles estão proibidos de fazer peeling? Vocês já pararam para se perguntar isso? Pense um pouquinho, pessoal. Vamos entender o que é o peeling para realmente ver o que pode e o que não pode? Primeira coisa que eu queria questionar você aí do outro lado. Qual a diferença entre um peeling, entre uma gomagem e um esfoliante convencional? Você sabe me responder? Vamos pensar um pouquinho? A diferença, pessoal, está muito mais fácil do que você imagina. A diferença está na língua. Na língua, Rafael, o que você está falando? Meu filho, a diferença está na língua, sim. Por quê? Quando você faz uma esfoliação no português, você diz que você está fazendo uma atividade abrasiva para a pele. Quando você faz uma esfoliação em inglês, você está usando o verbo to peel. Então você está fazendo um peeling. E quando você faz uma esfoliação em francês, ai que chique, você faz um legomage. Então a diferença é a língua. Todos eles são agentes esfoliantes. A forma de aplicação é que vai variar. Eu vou ter uma atividade física mais intensa, ou vou ter uma atividade de ácidos mais intensa, ou uma atividade de enzimas. Mas todos têm a finalidade do quê? Esfoliar a pele. Tirar as últimas camadas. Fazer com que toda aquela pele que já está morta, que está soltando, desprenda o tecido. E dependendo de qual recurso ou técnica que você for utilizar, ele vai ser mais forte ou ele vai ser mais fraco. A gente tem uma classificação, pessoal, que divide o peeling segundo a sua intensidade pela profundidade de ação que ele consegue desenvolver. O mais fraquinho é aquele que a gente diz que é um peeling muito superficial. Ele age só na camada mais superficial da pele, aquelas células que já estão para soltar, o chamado extrato disjunto. Então ele só regulariza o relevo cutâneo. O próximo é o que a gente chama de peeling superficial. Eu particularmente não gosto muito dessa classificação. Você sabe por quê? Peeling superficial é aquele que pode chegar até a primeira camada da epiderme. Isso é fundo, hein, gente? Bem fundo. E a estética pode trabalhar até esse nível, com peelings superficiais. A partir do peeling médio, que já é atingir diretamente a derme, é só um peeling de perfil médico. E o profundo chega até a camada mais profunda da derme. Literalmente você pegou o rostinho dessa pessoa e arrancou o couro fora, praticamente esfregou no asfalto. Sangra, fica em carne viva. A gente não precisa trabalhar com isso não. A estética, ela dá um pouquinho mais de margem de segurança, aumentando o número de sessões com menos agressão. Se você souber trabalhar muito bem o peeling superficial, você não precisa ter tamanha agressão de uma vez só. Divida o número de sessões. E o verão, Rafael? Pode utilizar? Não pode utilizar? Dependendo da profundidade, quando você remove as camadas mais superficiais, a pele fica mais sensível, fica mais exposta às radiações solares. E como a gente já conversou lá atrás, fica mais sujeito ao ataque dos radicais livres causado pela radiação. Daquela piriguete, lembra? Isso eu não quero que aconteça no meu organismo. Então o que eu vou escolher? Entre 3 tipos diferentes de ação
para promover essa atividade peeling. Eu posso trabalhar com uma ação física. Na ação física, pessoal, eu preciso ter contato direto. Então, esses agentes abrasivos, eles vão removendo as células mais superficiais. Eu posso trabalhar com enzimas. As enzimas, elas têm uma atividade bem legal, porque primeiro elas não doem, tá? No máximo você sente o pinicar quando você trabalha com elas. Elas vão fazendo o quê? Rompendo proteína. E o que quer dizer isso? A nossa pele tem queratina. Queratina é uma proteína. Se logo a enzima rompe proteína, ela rompe a queratina. Nossa, eu nunca pensei nisso. Mentira, você já pensou sim. Você nunca preparou um churrascão aí na sua casa e colocou lá, abacaxi para deixar a carne molinha? Você está fazendo a mesma coisa. É um peeling churrasco então aí na sua casa, pessoal. Por quê? Você pegou, colocou uma enzima, no caso do abacaxi, a bromelina, que foi rompendo essa proteína e transformando em aminoácidos. E, obviamente, o recurso mais sonhado e desejado. E é o que o pessoal pensa que é a única coisa que existe, né? Os ácidos. Os ácidos, eles estão aí para promover cada um a sua atividade específica, mas de maneira geral, remover essas células mais superficiais. Detalhe importante, hein? Se é para descomplicar, vamos deixar bem claro isso na cabeça de vocês. Pelo amor de Deus. Um princípio ativo não é porque ele chama ácido que ele necessariamente queima a pele. Exemplo disso, pessoal, ácido ascórbico, vitamina C, antioxidante. Outro exemplo, ácido hialurônico, é um hidratante. Nenhum deles vai fazer atividade peeling. Só atente com relação ao ácido, hein? Cada ácido tem uma ação secundária específica. E daí tem um ponto importantíssimo a se pensar com relação ao peeling, pessoal. Alguns são tão fortes que geram aí dentro do seu organismo, na sua pele, que a gente chama de ação inflamatória. A ação inflamatória ela é importante porque no nosso corpo ele conversa através de inflamações. Para ele se regenerar, recuperar, mandar sinalizações para as células de defesa, suprir um local que foi machucado, tudo acontece na base de inflamação. Os peelings podem gerar inflamação, como podem não gerar inflamação. Os que geram inflamação são aqueles que demandam de mais cuidado para a pele. Precisa de recuperação e esse sim, a gente tem que ter muito cuidado com relação ao sol, porque a pele já está sensível, a pele está inflamada. A pele não pode sofrer mais agressões e a radiação ultravioleta é problemática com relação a isso. Já os não inflamatórios, geralmente mais fraquinhos, são aqueles que eles não vão desenvolver toda essa cascata. A pele sim foi esfoliada, ganhou uma claridade, iluminação, só que isso não foi o suficiente para gerar uma lesão nos tecidos mais profundos. Rafa, então o que eu uso no verão? O que eu posso pensar com relação a isso? No verão, todos os peelings que vão ter perfil não inflamatório estão liberados. Aquelas esfoliações mais simples. É até bom, isso vai favorecer toda a regeneração tecidual, troca de pele, o turnover, ou seja, essa troca que acontece de 28 dias convencionais, dá uma encurtadinha. Com relação aos que já geram perfil inflamatório, esse é o que vocês vão pensar. O que vocês correlacionam? Primeiro, é um perfil inflamatório suave ou grave? Para verão, suaves, ok. Graves, opa! Vamos considerar se é necessário ou não. Outro detalhe com relação aos inflamatórios, gente. Ácidos de moléculas muito pequenininhas. Esses a gente tem que tomar cuidado, porque eles irritam bastante. Por exemplo, um ácido glicólico. E esse danado é o menor dos ácidos que a gente tem. Coloca ele na pele, o desvairado, só Deus sabe onde vai parar. A gente tem ácidos muito mais seguros para trabalhar nessa época do ano. Por exemplo, o primo do nosso glicólico é o ácido mandélico. Então, quanto o glicólico é esse danado pequenininho, despiriguetado, que vai adoidado pele adentro, o mandélico é aquele lerdinho, gordinho, sabe? Que fica lá para trás, devagarzinho, não consegue acompanhar. Ele vem entrando bem devagar na pele. O índice de inflamação dele é muito menor. Tanto é que é um ácido que dá para usar até para os fototipos mais altos. Ou então você já pega aquelas moléculas parrudas de verdade, como a gluconolactona, um ácido de 4ª geração, e que está aí para fazer a sua ação superficial a longo prazo. Então, aos pouquinhos ele vai entrando na pele, sem irritar muito o tecido e permitindo então uma renovação semi-inflamatória.
Então, olha lá, pessoal, só lembrando, a pele vai estar mais fininha, vai estar mais sensível, mais sujeita ao ataque solar. Portanto, fotoproteção. Redobra, hein? Vamos cuidar e evitar esse excesso de exposição. Passar o filtro solar em quantidade suficiente com reaplicação. Cada 2, 3 horas, ou se entrou na água do mar, da piscina, sempre depois reaplicar o produto. Se não, nossa pele está sujeita a algumas reações adversas. A principal e mais chata dela é a mancha. E olha só que legal, para o nosso próximo programa, pessoal, o tópico é melasma. Manchou? E agora, o que eu faço? Descomplica Estética vai estar falando para você. Já risca aí na sua agenda e vamos entender um pouquinho mais sobre o melasma.